Oi pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de marmitas. E nessa semana a nossa aula é simples, é nutritiva e é muito fácil de fazer. A gente tem o grão de bico como nossa leguminosa e com ele a gente vai fazer o estrogonofe e também uma torta muito gostosa e bem facilzinha. A gente vai ter ainda arroz integral, vai ter vários vegetais assados, vai ter um molho de cará muito gostoso. E aí então a gente vai completar essas marmitas que vão durar a semana inteira, ou seja, os 5 dias para você. Elas estão aqui esperando pela gente. Grão de bico cozinhando e enquanto isso a gente vai cozinhar o cará. Porque a gente vai usar ele para fazer um molho, que vai ser o creme de leite do nosso estrogonofe, feito com o cará, que é o mais em conta possível, poderia ser o inhame também. E também a gente vai fazer um creme muito gostoso, misturando esse creme de leite de cará com a cenoura assada. Então, pessoal, vamos colocar água aqui e a gente vai descascar o cará depois, porque com ele ainda um pouquinho morninho, ele fica mais fácil de descascar. A casquinha sai praticamente inteira. Olha, gente, o cará, ele não tem tanto fiapinho como tem o inhame. O cará é esse aqui, ó. Eu tô aqui com os carás bem grandes hoje. Toda vez que você vai cozinhar raízes, você começa com a água em temperatura ambiente, nunca com a água quente. Então, pessoal, os nossos processos mais demorados são mais ou menos 4. O primeiro deles é o grão de bico. A gente tem que cozinhar ele. Leva mais ou menos uns 15, 20 minutinhos na panela de pressão. A gente deixou ele demolhado por 48 horas. O que eu gosto de fazer? Eu deixo mais ou menos 40 horas dentro da geladeira com água e vou trocando a água. E nas últimas 8 horas, se não tiver tão calor nesse dia, eu deixo fora da geladeira. Se tiver calor, eu mantenho na geladeira. E aí então eu cozinho com sal. O outro processo, que é um pouco mais devagar, é o cozimento do nosso cará. Vamos ver como é que tá? Pessoal, eu tive que partir o meu no meio porque ele era muito grandão e olha, ele tá entrando sem resistência nenhuma. Se você deixar o cará mal cozido, o nosso creme vai ficar liguento, vai ficar ruim e ele tem que estar bem cozidinho, então vai demorar um pouquinho também. E é claro, gente, tem muito cará aqui, então eu posso guardar ele em formato de creme, já batido. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é guardar ele congelado. Às vezes ele até escurece um pouquinho, mas não tem problema. E o outro processo que demora um pouquinho mais é cozinhar um arroz integral. Você pode cozinhar do jeito que eu sempre ensino vocês, usando a água fervendo e colocando o sal no início do preparo. E aí então o outro processo são os vegetais assados. Eu tenho aqui cenoura e também tenho a batata doce. Esses vegetais aqui eu lavei e eles têm que estar bem sequinhos para entrar no forno, porque assim eles vão ficar mais gostosos, mais caramelizadinhos, o azeite pega melhor neles. Então aqui eu vou começar a cortar. A cenoura eu vou fazer em palitinhos. A minha cenoura aqui ela é bem pequenininha, eu não vou tirar a casca dela, porque a minha cenoura aqui ela é orgânica. E aí eu vou espalhar ela na nossa assadeira. E como vocês sabem que eu gosto de incrementar, eu vou colocar junto com a cenoura o alho. Porque, gente, eu quero fazer aquele alho assadinho no nosso creme, porque vai dar um sabor a mais. Porque, gente, de verdade, o inhame ou o cará, você pode usar qualquer um deles, não tem sabor. É quase neutro, né? Então, a gente tem que dar sabor para ele. Tenta fazer sempre do mesmo tamanho. Gente, a cenoura, ela é realmente um vegetal muito adocicado. A gente sempre pensa em bolo de cenoura, a gente sempre pensa na cenoura, né? E ela é mesmo, ela tem muito açúcar do bem. E eu quero deixar ela um pouquinho mais caramelizadinha aqui, então eu vou sim usar um pouquinho de melado. Por quê? Porque vai ajudar na nossa pastinha
e porque eu quero que ela fique um pouquinho diferente. Quando a gente assa, acaba saindo dela o açúcar natural, mas eu quero um pouquinho mais. Vou colocar aqui o nosso melado, vou misturar um pouquinho mais depois que tiver aquecido, porque está um pouquinho duro, que estava na geladeira o meu. Se você não tem, pode colocar um açúcarzinho demerara, bem pouquinho, gente. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite, pimenta, sal. E agora a gente vai esfregar bem a nossa cenoura aqui nas nossas mãos. Pega uma assadeira grande, deixa bem espalhadinha para não criar vapor. Fazendo aqui, ó, esse corte que a gente faz na batata. E agora a gente vem cortando ela em tirinhas. Batatinhas. Aqui eu vou colocar mais um pouco de azeite. Vou colocar sal. Pimenta do reino. Um pouquinho de alecrim, eu prefiro o alecrim fresco, mas eu tenho só o seco aqui, então vai ele mesmo, né? E eu vou colocar ainda um pouquinho de amido de milho. Por quê, gente? Pode ser também fécula de batata, se você tiver, porque assim vai ficar um pouquinho mais crocante a nossa batata, ajuda bastante. Eu ainda vou usar uma cebola pra gente colocar no nosso creme de cará. Então vou deixar aqui do ladinho, nem vou tirar aqui a pelezinha dela, eu tiro depois na hora de colocar no liquidificador, junto com a cenoura, um pouquinho mais de azeite, porque senão ela resseca, uma pitadinha de sal e vamos lá. Agora a gente vai começar a nossa torta de grão de bico, que nada mais é do que aquela torta tipo de liquidificador, com grão de bico, então ela vai ser mais proteica e muito gostosa. Eu vou usar aqui a farinha de aveia para dar estrutura. Você consegue achar farinha de aveia sem glúten ou então você pode usar a farinha de grão de bico, mas a de aveia fica mais fofinha. Eu vou começar pré-aquecendo o forno, que já está aquecido porque aqui eu tenho os vegetais, ou seja, a cenoura e a batata aqui no meu forno, e vou deixar untadinha aqui a minha assadeira. A gente vai começar pelo refogado e enquanto refoga a gente vai para a massa. Como sempre, começamos pela cebola, porque eu gosto da cebola mais caramelizadinha, então vamos nela. Vou entrar aqui com o azeite, cerca de umas 2 colheres, e assim que a frigideira aqueceu, eu já vou entrar aqui com a minha cebola. Agora vamos para o alho. Vou cortar aqui 4 dentinhos de alho e vou colocar também a pimenta. A pimenta pode ser 1 ou 2, depende de como você gosta. Eu acho que eu vou colocar logo 2, sabe? Porque eu gosto demais de pimenta. Gente, eu até tirei um pouquinho a cebola aqui do fogo, para ela não queimar. Baixei agora o fogo e vou voltar com ela. E vou terminar de cortar aqui a minha pimenta. Tira sempre as sementinhas da pimenta para ela não ficar muito forte, senão vai ficar ardida. E olha que eu gosto de coisa ardida, mas ela deixa de ser saborosa, você sente só o gosto da pimenta se você deixar as sementes. Se você tiver a pele muito sensível, usa até luva na hora de manusear a pimenta. E cuidado, não coloca a mão no olho depois que você cortou a pimenta. Lava muito bem a mão. E sempre pica bem fininha, o menor que você conseguir, porque daí vai ser mais sutil, você não vai encontrar um pedação de pimenta. Tudo picadinho. E agora a gente vai colocar aqui o alho e a pimenta. Coloca um pouquinho de sal para ajudar a murchar. E agora a gente vai cortar aqui a abobrinha em cubinhos pequenos, para que também cozinhe bem rapidinho. E agora a gente vai entrar com a nossa abobrinha e misturar muito bem. Eu gosto que ela fique douradinha. Vou cortar aqui mais ou menos meia cabeça de brócolis, porque eu não posso ter muitos vegetais.
Esse resto de brócolis aqui eu posso ou cozinhar ou assar para deixar junto com a minha marmita. E vou picar o brócolis pequeno para ficar mais agradável de comer com a torta. Para dentro, mais um pouquinho. A gente tem que temperar esses vegetais com pimenta, sal. Eu vou usar aqui um pouquinho de páprica, pode ser a picante, pode ser a doce, pode ser a defumada, a que você gostar. E eu vou usar aqui também um pouquinho de extrato de tomate, porque o extrato de tomate dá um umami na nossa comida. O tomate dá isso e o extrato mais ainda. Por isso que uma colherzinha vai bem nesse momento. E eu, como não pode faltar numa tortinha de liquidificador, eu vou colocar o milho. E para finalizar, um pouquinho de cenoura ralada. Agora a gente vai colocar aqui a nossa cenoura. Mistura bem. Vou colocar aqui a azeitona, porque sim, eu acho que precisa azeitona. Para finalizar, um pouco de orégano, que não é tão pouco assim, porque eu gosto muito de orégano. E ainda falta a erva fresca, que eu vou usar aqui a salsinha. Eu vou cortar aqui um bom tanto, que eu acho que ela dá bastante diferença no sabor. A salsinha você pode usar até o cabinho, principalmente os mais fininhos, e eles têm muito sabor também. E é isso que eu tô fazendo aqui. Vamos dar cor aqui, muito sabor, então. E agora vamos pro molho. E para nossa massa, a gente vai bater a água, que é mais ou menos 1,5 xícaras. Também o grão de bico. Gente, esse grão de bico eu deixei mais cozido do que o grão de bico que eu fiz pro estrogonofe. Porque o grão de bico do estrogonofe, ele tem que estar bem inteirinho. E esse aqui ficou um pouquinho mais cozido para ele bater melhor. Aqui eu tenho, então, o azeite, que é bom porque ele vai ajudar a deixar a massinha mais douradinha também e mais gostosa. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma, uma meia colherzinha, para ajudar a dar uma cor, porque faz bem. Vamos colocar aqui cebola, um pedacinho de cebola, mais ou menos 1/4, menos até 1/5 de cebola, meio dente de alho. E aqui a gente tem o fermento, mas antes dele eu vou colocar a farinha de aveia e também o polvilho doce. O polvilho doce vai ajudar a deixar macio, então não usem o azedo, usem o doce. Fermento e vamos bater. Tcharam! Coloquei um tiquinho mais de água, ajudou a bater e ficou essa lindeusa aqui de massinha. Não que precise assar demais, mas eu prefiro uma assadeira mais larga, porque parece que fica mais douradinho, assa mais fácil. Se você for colocar numa assadeira como se fosse aquela de pão, bolo inglês, eu acho que fica muito alto, não acho que fica legal. Agora a gente vem e coloca aqui nosso pequeno recheio. Olha, gente. Isso aqui rende bem. Eu gosto muito de comer à noite, eu acho que fica leve. Olha só, gente, essa consistência aqui de massa. Vou pôr um pouquinho só em cima. Em cima, dentro do prato, não fora. Por um pouquinho de azeite para ajudar a ficar mais crocantinho. Limpem sempre o redor. Por quê? Porque se vocês não limparem, logo vai ficar com aquele cheiro de queimado. E daí vocês vão achar que tá queimando tudo. E não é, é só essa partezinha ao redor que tá queimando. Além de ficar muito mais bonitinha. E vamos pro forno, 180 graus, aqui uns 40 minutinhos. Cenourinha saindo do forno. Uau, que delícia! Não aguentei. Tá pronto, delicioso! Se você quer colocar um pouquinho mais de sal, tem que ser agora.
que o sal pega enquanto ela tá quentinha. Olha isso aqui. Sério. Agora, se você quer que ela fique mais sequinha ainda, você volta com ela pro forno, depois de virar ela, na verdade, né? Mas de verdade, só assim ela já tá muito, mas muito maravilhosa. Essa aqui ficou um pouquinho mais sequinha dos lados, né? Porque sempre tem um lado do forno que acontece isso. Você pode virar e colocar mais um pouquinho. Mas assim, gente, já tá muito boa. Não tá sequinha, mas tá muito gostosa. Põe mais um pouquinho, só pra garantir. Gente, agora sim. Douradíssimo. E aqui também nossa cenourinha tá mais sequinha ainda. Nosso alho também. E a gente vai fazer o nosso creme delicioso de cará com a cenoura. Gente, o cará quentinho é muito fácil de descascar. Você vai puxando e a pelezinha dele vai saindo toda. Pessoal, eu tenho aqui 3 carás grandinhos, assim, e eu vou bater com água. Coloquei aqui um pouco de água, meio a olho mesmo, porque a gente vai acertando depois. Coloquei alho, cebola em pó e também sal. E vou colocar aqui um limão. Você pode colocar meio suco de limão, um inteiro. Eu já sei que vou querer um inteiro, então vou logo para ele. Se você tiver levedura nutricional, pode colocar um pouquinho, se quiser. E vamos bater. Vamos ver. Olha, gente, bonito ele tá. Vou experimentar. Agora a gente tem que acertar sal, várias coisas assim, com toda certeza. Ó, ele é muito mais gosmentinho. Tá bom mesmo. Falta só um pouquinho de sal e pimenta do reino. E eu vou separar aqui 2 xícaras, que é o que eu vou usar pro estrogonofe. E depois eu vou bater a cenoura. Olha essa textura! E agora a gente vai pegar esse creme aqui de cará que sobrou. Aqui tem mais ou menos 400 ml, que dá quase 2 xícaras de creme de cará. E eu vou colocar aqui nele o alho e a cebola. Vou pegar essa cebola aqui, ó, que tá queimando os dedos. Vou colocar, a gente vai pegar os alhos, vou colocar mais ou menos uma cabeça de alho aqui. Não vai parecer que tem, porque ele tá bem assadinho. E agora a gente vai colocar a cenoura. Você vai colocar aqui a gosto. E vou colocar um pouquinho de páprica defumada também, porque eu quero que tenha um gostinho de defumado junto. E vamos bater. Corzinha linda! E pra gente ter uma texturinha um pouco diferente do grão de bico e comer ele com a salada e aí colocar o nosso cremezinho em cima, a gente vai assar o nosso grão de bico, como aquele snackzinho que a gente já sabe que a gente faz. Então vamos lá. Primeiro passo é secar o grão de bico. Seque o melhor que você puder. Por quê? Por causa do mesmo caso da cenoura. Se você secar ele bem, o azeite vai pegar melhor nele, lembrando que a água e o azeite não se grudam, então quanto mais sequinho ele ficar, melhor. Um pouquinho de azeite. Lembrando que aqueles que você compra na farmácia ou então no mercado, tem muito mais azeite. Ele é assado num forno diferente, por isso que o nosso às vezes sai na desvantagem. Pessoal, eu falei na farmácia porque geralmente eu vejo esse salgadinho aqui vendendo na farmácia, até mais do que no mercado. E você? Me conta aqui nos comentários se você já comeu esse salgadinho, se você faz em casa, se você faz pro seu filho, o que você acha e o que você gosta de colocar no seu. Eu faço cada vez diferente um do outro. Hoje vai ser assim com lemon pepper. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei numa alegria com essa tortinha. Olha só que coisa mais linda que ela tá. Ela tá fofinha, ó. Coisa linda. O grão de bico é realmente muito gostoso. Tô aqui admirando essa maravilha que eu fiz. E agora a gente vai começar a fazer o nosso estrogonofe. Para esse estrogonofe, eu vou usar os cogumelos frescos.
Aqui eu tenho o shiitake. E a gente nunca lava os cogumelos frescos. A gente sempre passa um paninho ou uma escovinha e assim eles ficam limpinhos. No meu caso aqui, eu vou usar até o cabinho dele. Eu vou retirar apenas a parte mais dura do cabinho e vou usar também a parte de baixo. Vou picar direitinho e vai ficar bem legal. Eu vou cortar ele fatiadinho e aqui eu venho com um cabinho aqui e corto menorzinho, que assim ele também vai render. Estamos com o nosso cogumelo cortado e agora a gente vai aquecer a frigideira e sim, é importante que ela esteja bem quentinha para receber os cogumelos. Gente, é uma quantidade grande de azeite, mas também é uma quantidade grande de cogumelos. Aliás, nem é tão grande, são 2 colheres de sopa de azeite. O que a gente vai fazer agora? A gente vai saltear esse cogumelo, vai deixar ele dourar um pouquinho aqui, sem colocar sal. É assim que eu costumo fazer. Eu tô aqui com o fogo mais alto, a minha frigideira ela tem o fundo um pouco mais grosso, então por isso também que eu tô com ele assim. Vou deixar ele quietinho aqui, que logo mais ele já vai começar a soltar o líquido sozinho. Vou ficar aqui de olho, enquanto isso eu vou cortar minha cebola. Vou cortar aqui bem pequenininho, menorzinho que eu conseguir. Eu coloquei o grão de bico aqui próximo da resistência do forno, assim ele ficou pronto mais rápido. Coloquei aqui 200 graus e olha só como é que ele já tá. Agora eu vou desligar o meu forno e vou deixar ele esfriando com a porta do forno entreaberta para ficar um pouquinho mais crocante. Fiquei sem mexer nos cogumelos, sem colocar sal. E olha só como eles murcharam, gente. Mexe um pouquinho e deixa eles descansando. Enquanto isso, a gente vai terminar de cortar aqui o nosso alho e a nossa cebolinha. Cebolinha para temperar o nosso estrogonofe. O alho ainda não vai entrar. Mistura bem. Vamos colocar o alho e para ele não queimar, eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Agora você coloca um pouco de vinho, páprica defumada, porque sim, tem que ter um gostinho de defumado. Você tem sempre que esperar todo o seu vinho evaporar. O objetivo aqui do vinho, que é opcional por sinal, é que você dê uma camada a mais de sabor. Não é que ele fique com gosto de vinho, tá? Inclusive, se você não quiser, não precisa. Agora, para deixar ainda mais no ponto, a gente vai colocar um tiquinho de shoyu, que não é tão pouco assim, mas a gente vai acabar usando para todo o estrogonofe, com o molho e tudo mais. Aqui a gente tem aquela explosão de umami. A gente vai ter aqui, que eu coloquei agora, esse extrato de tomate. A gente tem o cogumelo, que é puro umami também. A gente tem o shoyu. E agora a gente vai colocar um pouco mais de tomate. A gente vai colocar a passata. Aqui eu tenho uma que é orgânica. E por que a gente vai usar tomate? Geralmente na receitinha de estrogonofe não vai um molho de tomate assim. Mas eu gosto muito de colocar porque eu acho que incorpora mais, a gente rende mais o nosso molho. E afinal de contas, gente, é pouco calórico, faz bem. Tomate é muito bom, então eu acho que vale a pena a gente colocar. Eu vou colocar aqui cerca de 1 xícara. Um pouquinho menos que esse potinho aqui. Coloco o grão de bico. Eu vou colocar aqui 2 xícaras. Vamos ver. Eu acho uma quantidade boa. Não fica nem muito pouco. E agora a gente só vai vir com o creme e tá pronto. E os temperinhos, né? Acertar os temperinhos finais. Olha só como é que fica esse creme assim que ele esfria. Ele começa a endurecer. Eu até coloquei um pouquinho de água
É bom que vocês vejam que isso acontece e não tem problema nenhum que isso aconteça. É só a gente colocar mais água aqui na hora de colocar o creme no estrogonofe. Pode colocar um pouquinho de água quente, que ele vai ficar mais fácil ainda? Sim. Gente, eu vou colocar aqui aos poucos a água, mas eu já vi que para ficar com uma textura legal, eu vou ter que colocar um pouquinho mais. Eu coloquei para vocês colocarem lá mais ou menos uma meia xícara, mas você vai acertando conforme você acha necessário. O meu aqui vai ficar mais escuro, porque tem shoyu e tem o vinho. O meu vinho era um vinho tinto. Se você não usar, ele vai ficar mais clarinho. Eu usei quase a mesma quantidade do creme de água. Por isso que a gente vai ter que acertar bem os temperos, para ele ficar com gosto. E agora vem o ketchup e a mostarda, porque sim, para mim tem que ter ketchup e mostarda. Eu gosto de usar mostarda Dijon, que eu acho que ela é mais saudável. E o ketchupzinho para dar aquele adocicado, que sim, fica muito bom. Pôr um pouquinho mais de sal, porque precisa. Um pouquinho de pimenta do reino. E vamos ver se agora está do gosto. Você vai ajeitando aí na sua casa como você gosta. Agora sim. Agora tem gostinho de estrogonofe. Um pouco do arroz eu vou deixar ele neutro e o outro eu vou deixar ele bem caprichado, com um montão de castanha do Pará, um tiquinho só de cebola roxa e um pouquinho de refogado, de alho, cebola, para dar um saborzinho extra. Turbinadinho, gostoso. Olha, gente, se não dá outra cara esse arrozinho aqui. E esse aqui é o do nosso estrogonofe. E tudo pronto. Vamos fazer uma saladinha pra gente montar as marmitas. Eu vou colocar aqui nesse potinho, vou quebrar direitinho aqui as minhas folhinhas. E agora a gente vem com mais essa delícia aqui. Tudo aqui juntinho. Um pouquinho só de cebola, que eu não gosto muito da cebola crua. A gente vai misturar aqui, só para na hora de pegar facilitar. É uma salada bem simples, gente. E assim eu vou levar para a geladeira. Somos em 2 pessoas aqui em casa que comem muita salada, então para mim não vai estragar. Se para você costuma estragar, o que você faz? Você lava, seca muito bem e enrola em paninhos ou então em papel toalha as folhas. Mantém bem sequinho e aí você deixa o tomate cortadinho em outra tapuér, a cenoura raladinha em outra e depois na hora você mistura. Eu já fiz assim várias vezes e nunca estragou pra mim. Agora eu vou te ensinar uma receitinha bônus que é muito rápida, muito fácil e muito nutritiva, gente. É como se fosse um omelete de grão de bico cozido. Então, gente, você vai usar o que você tem em casa. Aqui eu vou usar uma cebola mal cortada, sim, mal cortada, um pedaço de pimentão que eu tinha ali na geladeira, também mal cortado, e vou pegar um dentinho de alho e vou colocar aqui. E vou esperar dourar um pouquinho. Vou colocar ainda um pouquinho de sal, e aí eu já volto. Sabe aquele alhozinho, gente? Eu vou aproveitar ele aqui. Gente, parece bastante azeite, só que olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui dentro o grão de bico esmagado. Eu só peguei um garfo e coloquei, esmaguei o grão de bico com o meu garfo. Tava bem cozidinho o meu grão de bico, então eu esmaguei ele aqui. Mistura bem. Cozinha um pouquinho mais. E logo, logo ele já tá pronto. Tomatinho, vermelhinho, lindo, gostoso. E aqui então a gente tem as marmitinhas prontas.
São 20 marmitas para 2 pessoas, 5 dias da semana. A gente fez rapidinho, com poucos ingredientes e receitinhas que são muito saborosas. Tenho certeza que você vai adorar ter isso aqui para comer durante a semana. Afinal de contas, a gente tem aqui uma refeição que é completa, super nutritiva e vai te deixar saciada e saciado por muito mais tempo. Espero que vocês tenham curtido e se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreve.